O pardal de coroa branca é uma espécie de pássaro que todo ano migra do Alasca até o México no outono e faz um voo de retorno na primavera. Não é apenas essa espécie que segue esse roteiro, mas ela tem uma capacidade extraordinária que é rara na natureza. Ela consegue permanecer acordada por até 7 dias durante essas migrações, o que lhe permite voar e navegar de noite e procurar alimento de dia, sem descansar. Isso despertou o interesse do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tem gastado expressivas quantias para financiar pesquisas na Universidade de Madison para entender a atividade cerebral desse pardal. A ideia é saber como os seres humanos poderiam ficar, assim como o pardal de coroa branca, sem dormir e funcionando de forma produtiva e eficiente. O objetivo da DARPA, essa agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é criar um soldado que não durma. Os pássaros que migram milhares de quilômetros, despertos, são apenas um parafuso numa engrenagem de estudos que envolvem testes de privação de sono, de substância neuroquímica, terapia genética e por aí vai. Isso tudo é apenas um passo adiante no que no século XX se converteu no desenvolvimento de anfetaminas que mantivessem um soldado desperto. O problema é que esses meios ainda vigentes hoje, esses meios de indução à insônia, eles apresentam preocupantes déficits cognitivos e psíquicos, né? Então o foco agora é não somente manter o soldado acordado, mas sim reduzir a própria capacidade, a própria necessidade do corpo de dormir, né? Então, sim, embora estejamos falando de soldados, a coisa não para por aí, né? Tradicionalmente, as invenções relacionadas à guerra, elas são inevitavelmente assimiladas depois para uma esfera social mais ampla. Então, o soldado que não dorme, ele pode ser o precursor do trabalhador ou do consumidor que não dorme. Isso tudo é o ponto de partida de um ensaio bastante interessante de Jonathan Crary, chamado 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Aqui ele discute o regime 24/7, né, que se refere a mercados que atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse tipo de mercado ele não é novo, né, assim como também não é de agora toda a infraestrutura global para o trabalho, para o consumo contínuo a todo tempo, enfim. A diferença é que agora é o ser humano que está sendo a cobaia para o desenvolvimento dessa engrenagem. Esse regime 24/7 é como um slogan próprio do capitalismo tardio que a gente vive. A internet, como a gente conhece hoje, é o grande ambiente desse capitalismo, né? Aqui na internet, tudo é contínuo, né? A qualquer hora nós podemos consumir e ser consumidos. Esse ambiente aparenta ser um mundo social, mas na verdade ele é um modelo não social, né? Com um desempenho de máquina. No Brasil, demora sempre um pouco mais para chegar essas novidades que abalam os tais países desenvolvidos, né? Mas ainda assim nós já temos algumas sinalizações desse novo tempo, esse tempo de consumo all the time, né? Que reflete como a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada, né? E onde o sono ele não é nem necessário nem inevitável, né? Em relação ao trabalho, nós já temos aí o fenômeno da uberização, que normaliza a ideia do trabalho sem pausa, sem limites. É como se o capitalismo tardio fosse o capitalismo das coisas inanimadas, né? Inertes e atemporais, né? Tudo disponível a qualquer tempo. E se a disponibilidade é absoluta, é porque as necessidades são ininterruptas, né? Nós sempre precisamos de algo mais. As necessidades são sempre encorajadas, né? E nunca supridas. Nesse cenário degradante, o sono ele é um hiato, ele é uma parte miúda que ainda não foi mercantilizada. Praticamente todas as nossas necessidades, né? Como fome, sede, desejo sexual, e mesmo demandas afetivas, necessidade de amizade, tudo se transformou em mercadoria ou investimento. E o sono ele consiste, porém, num espaço de tempo que ainda não foi colonizado, né? Não se enquadra em nenhum mecanismo de lucratividade. É uma anomalia, um foco de crise no sistema. Assim, o simples fato de ser o sono uma trava no aparato capitalista, é claro, não faz por si só que as pessoas deixem de dormir. A necessidade fisiológica aí suplanta qualquer coisa, qualquer técnica de privação, coisas assim. E mesmo essas pesquisas aí que eu mencionei, talvez elas nunca consigam eliminar o sono completamente. Porém, cada vez mais o sono ele se torna uma experiência desvinculada da ideia de necessidade e de natureza, né? Passa a ser assim, tratado como uma função variável, né? Hoje é muito comum as pessoas que acordam no meio da noite para consultar mensagens, acessar dados. É como se a gente vivesse como as máquinas num consumo reduzido, num sleep mode, né? Sempre de prontidão. Então, assim, é como se não existisse a lógica do ligado e desligado. Porque se algo nunca está desligado, então ele nunca está realmente em repouso, né? Então, no nosso caso, assim, como diz o Jonathan Crary aqui, ele diz aqui em algum momento, deixa eu ver aqui, ele diz que o sono não pode ser eliminado, né?
mas pode ser destroçado e expoliado. Como mostra no meu exemplo, ele vai continuando aqui, existem métodos e motivações para destruí-lo. O dano ao sono é inseparável do atual desmantelamento da proteção social em outras esferas. Aí ele cita aqui o exemplo da água, né, para fazer um paralelo, porque assim como a água, o sono ele também passa por um processo de produção da escassez. E os abusos que o sono sofre nos obrigam a pagar para dormir, né, para assim, ficar aí adquirindo medicamentos de todo tipo. Só que com medicamentos você não tem realmente um sono verdadeiro, né? Nós apenas estamos comprando um estado quimicamente modificado que se aproxima do sono, mas não é sono, né? Toda essa questão do sono é recente, né? O Thomas Hobbes, lá no Leviatã, em 1600 e pouco, ele já dizia que um dos exemplos mais impressionantes da insegurança do estado de natureza é a vulnerabilidade de um indivíduo adormecido, né, à mercê de perigos, predadores, etc. Então, para ele, é uma obrigação rudimentar do Estado proteger aquele que dorme, mas não somente contra esses perigos reais, e sim também contra a ansiedade que eles geram. Claramente, Hobbes está falando aí, né, dos privilégios sociais de uma parcela da população. Né? Proteger aquele que dorme significa proteger os seus bens e suas propriedades enquanto ele dorme. Né? Ou seja, a ameaça ao sono desses proprietários, ela viria dos pobres e indigentes. Essa distinção é muito típica do capitalismo, né? Porque na era medieval, por exemplo, em lugares como a Inglaterra, né, para pegar um caso, com todos os problemas que tinham, era dever do rei zelar pelo sono de todos, incluindo os inferiores, né? Todos deveriam ter seu sono respeitado, protegido. Isso pode ser percebido lendo Shakespeare, né? Ele lá no Henrique V, ele vai contando como é dever do rei proteger o sono até mesmo do escravo infeliz, por assim dizer. Só que no capitalismo você não tem mais isso, né? Desde aquela época até hoje. O que mais tem por aí são espaços públicos planejados para impedir o sono, né? Com recursos arquitetônicos de uma crueldade muito própria. O sem-teto, diga-se de passagem, é marcado por inúmeras privações, mas poucas são tão agudas quanto os riscos e a falta de segurança de um sono desabrigado. Enfim, os prejuízos que decorrem dessa dinâmica são vários, né? Alguns deles não são concretos assim, são de natureza ideológica. É como se essa ordem de consumo contínuo gerasse um tempo sem tempo, né? Um tempo sem demarcação material, identificável, sem sequência, sem recorrência, né? Algo que celebra a ilusão da presença, né? De uma sensação fake de permanência. Enfim, a tecnicização da vida comum. Né? É o fim da periodicidade que por milênios deu forma à maioria das culturas. O ritmo de acordar, de dormir, as alternâncias entre os dias dias de trabalho, dias de devoção, dias de descanso, enfim. Isso tudo que lá para os habitantes da Mesopotâmia, os hebreus antigos, resultou numa semana de 7 dias. Né? E o que nós temos hoje, né, o fim de semana, ele é um resíduo moderno desses sistemas antigos, mas essa marca temporal ela é corroída pelo padrão de consumo e trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. É claro que ninguém faz compras, ninguém joga games, ninguém trabalha 24 horas por dia. Porém, como vai passando a não existir momento, lugar ou situação em que nós não podemos fazer essas coisas, esse não tempo ele se impõe incessantemente em todos os aspectos da vida social e pessoal. Né? Já praticamente não existem hoje, por exemplo, circunstâncias que não podem ser gravadas ou arquivadas em imagens ou algum tipo de informação digital. A disseminação do wireless, que aniquila a unicidade dos lugares, dos acontecimentos, é apenas um efeito colateral dessas novas exigências institucionais. É claro que ainda tem aqueles lugares, né, com a plaquinha, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês, né? Mas cada vez mais isso tem um certo tom pitoresco. Né? Aliás, por falar em Wi-Fi, cabe destacar um ponto, né? Os smartphones, né, que hoje eles parecem triviais, até há pouco tempo era indicativo de uma ruptura revolucionária com as formas tecnológicas que existiam antes. Só que o ciclo de produção de novas mercadorias, nesse campo, ele é tão frenético que não é exagero pensar que o smartphone é apenas um elemento de um fluxo transitório numa cadeia de produtos compulsórios e descartáveis. Hoje já temos aí formatos sendo desenvolvidos que envolvem, sei lá, interfaces translúcidas, dispositivos de realidade virtual em que a tela ocupa todo o campo de visão do usuário, além do informática gestual, né, em que os comandos são feitos por aceno, por piscar de olho, enfim, tudo isso vai logo substituir o aparelho de clique, né, baseado no toque, como é o celular. E o revolucionário, então, ele é cada vez mais uma pequena marca numa linha do tempo que é muito mais extensa. E tudo isso, na realidade, não fará mais do que perpetuar o mesmo exercício banal de consumo ininterrupto, de isolamento social,
de impotência política. Logo, essas novas tecnologias serão também substituídas por outras e aí vai, né? Então, cada novo paradigma, para supostamente facilitar a nossa vida, que disse o seu propósito, né? Para facilitar a nossa vida, eles focam na redução do tempo de tomada de decisão, né? Na eliminação do tempo de reflexão, contemplamento, o tempo inútil. Né? É a forma do progresso contemporâneo. O encarceramento e o controle implacáveis do tempo e da experiência. E essa inovação ela é meramente simulada, né? Uma vez que as relações de poder elas continuam as mesmas. E a gente não tem muito como fugir disso. Né? Há quem pense que todas essas coisas, serviços, servem para organizar burocraticamente nossa vida. É como se a privatização e a compartimentação das nossas atividades sustentasse a ilusão de que nós podemos ser mais espertos que o sistema, né? Planejando uma relação única ou superior com essas tarefas. Mas mesmo o George Agamben, o filósofo, ele já tinha levantado essa questão, deixando claro que não existe hoje um só instante da vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo. É simplesmente impossível utilizar de modo correto, como se fala por aí, né? Tipo esses minimalistas digitais, detox digital, todas essas coisas, né? E quem defende isso muitas vezes reproduz exatamente o paradigma da mídia na qual ele está preso. E faz isso inconscientemente, né? Como se o consumismo imersivo do nosso tempo, ele se transformasse numa espécie de superego institucional. E, aliás, isso se expressa inclusive no imperativo de olhar as imagens, né? Sendo esse hoje um item central das instituições hegemônicas. Porque, assim, mesmo em espaços físicos de lojas de departamentos, hoje já tem scanners de rastreamento do olhar, né? Que fornecem informações detalhadas sobre o comportamento daquele indivíduo. Chega a calcular, por exemplo, o tempo que nós passamos olhando para produtos que nós não compramos. Aliás, pesquisas de ergonomia óptica hoje em dia eles recebem financiamentos muito generosos, pode perceber, e daí você tira. Então o Jonathan Crary, ele destaca que esses elementos são típicos do capitalismo tardio porque, afinal, as coisas nem sempre foram assim. Né? Ele destaca os anos 80 como o início da contra-revolução, como com a ascensão neoliberal, a comercialização do computador pessoal e o desmantelamento dos sistemas de proteção social. O ataque à vida cotidiana se tornou feroz. Havia muita crítica naquela época sobre o papel da TV, né, na homogeneização do comportamento e tal. Mas nos últimos 40 anos, o próprio tempo foi monetizado, né, e o indivíduo ele foi redefinido como um agente econômico em tempo integral, mesmo no quadro de um capitalismo sem emprego, né? Então, sim, esse novo padrão ele não é mais a sala de estar da TV, né, com a TV ali no centro, que aprisiona as pessoas. Hoje, na realidade, simplesmente não há mais brechas, não há espaços e tempos abertos, porque os mecanismos de comando, os efeitos de normalização, eles penetram em praticamente todo lugar, quase todo tempo, e se internaliza de forma muito mais completa e micrológica do que qualquer forma de poder que existia antes. Eric Schmidt, que se tornaria depois presidente do Google, ele já dizia nos anos 90 que o século XXI seria a época da economia da atenção e que as instituições globais, as corporações globais que quisessem dominar o mercado seriam justamente aquelas que conseguissem captar o maior número de globos oculares. Né? E aí daí para a intensidade de competição diária que a gente tem hoje, pelo acesso às horas que as pessoas têm acordada, o resultado é uma quase infinita quantidade de conteúdo à venda. E essas empresas normalizam isso, né? A timeline infinita, a interface contínua, ininterrupta, as telas iluminadas de diversos tipos que exigem sempre constante interesse, constante resposta. Até tem algumas interrupções, né? Mas não o suficiente para apoiar ali uma linha de pensamento ou um contraprojeto. Né? Enfim, esse é o capitalismo contemporâneo, tardio, o capitalismo do regime 24/7, do tempo sem espera, do atendimento instantâneo, do isolamento, mesmo na presença do outro, aliás. É um regime que atrofia a paciência, o cuidado, né? Atrofia a atenção ao outro e assim atrofia qualquer forma de democracia direta. Né? Se não há mais paciência para ouvir o outro, né? Para esperar a nossa vez de falar, essa democracia está sacrificada. A timeline ela é praticamente o triunfo do modelo unidirecional de diálogo, né? Consigo mesmo, no qual a possibilidade de ouvir uma outra pessoa, de ter que esperar a sua vez para poder falar, finalmente foi eliminada. Né? Hoje a própria política ela é sacrificada, né, nesse sentido. Né? As bolhas elas se tornam um paradigma, mas mesmo as bolhas envolvem segmentos específicos. E a tendência que nós vemos cada vez mais é a inflação de uma bolha pessoal, onde nós não encontramos mais nem sequer aqueles que pensam como nós. E a espera real que ainda resta por aí, no trânsito, nas filas,
elas apenas intensificam o ressentimento, a competição com o próximo, essas coisas. Então, assim, diante de tudo isso, o Jonathan Crary, diante de tudo isso que ele diz, os sinais parecem estar todos fechados, né? Mas a vida acontece, né? Ela não segue apenas uma direção única para frente. Por difícil que seja, todas as tendências, quando negativas, elas podem ser combatidas. Aqui nós vimos como o capitalismo procura eliminar o sono, né? Essa última fronteira para a domesticação total do nosso corpo. Esse sono que é uma das poucas experiências que nos restam, não somente de descanso, mas de abandono de nós mesmos aos cuidados de uma outra pessoa, né? Embora pareça privado e solitário, o sono ele está eivado de apoio mútuo e de confiança. E enquanto dormimos, muitas vezes, alguém zela por nós. Muitas culturas na história ligaram o sono à morte, né? Em especial porque ambas as situações atestam a continuidade do mundo com a nossa ausência. Só que essa ausência temporária daquele que está adormecido, diferente de quem está morto, ela preserva um vínculo com o futuro, que é representado pelo ato de acordar e que contém em si uma possibilidade de renovação e, portanto, uma possibilidade de liberdade. Que bom que a gente ainda dorme, né?